aceitou meu convite. Muito obrigado. Aceitar o meu convite. Eu fiquei muito honrada, viu, Marcelo? Conheci o Marcelo no EASD e ele é uma pessoa brilhante, né? Até vou fazer o curso dele lá na Unicamp. O Marcelo é endocrinologista, ele é mestre e doutor em ciências médicas pela Unicamp, onde ele também é pesquisador sênior do Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes e também do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades. Então, eu estou honrada que é uma autoridade aí em diabetes. Muito carinho aí dar uma aula para a gente. Eu estou muito feliz que eu estou tendo essa oportunidade aí de estrear, né? Agora que chegaram os novos residentes, você está estreando Olha só, a nossa leva aí de novos residentes. Estou muito feliz. Ó, a Andréia aí, ó. A Andréia. Tudo bem, amiga? Sejam bem-vindos, então. Muito feliz que o Marcelo está aqui com a gente. E Marcelo, a gente está... Pode falar. Marcelo, seja bem-vindo, viu? Prazerzão ter você aqui com a gente. Muito obrigado, o prazer é meu. Estou feliz também por estar aqui. E boa aula. A gente está louco para ouvir você falar aí. Muito bom. Bom, o nosso assunto hoje é resistência à insulina, que é a minha especialidade dentro da área de pesquisa, né? E hoje é um dia muito feliz para falar sobre isso, porque, por coincidência, não só é a chegada dos residentes, né, mas também o Dia Mundial da Obesidade, 4 de março, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Então, a resistência à insulina, todo mundo fala sobre isso, mas a gente que está nos bastidores, na ciência, tem uma visão especial a respeito do assunto, e é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Então, uma parte da apresentação do meu trabalho que faltou é que eu sou, além de endocrinologista, eu sou clampista. Não sei se vocês já ouviram falar nessa especialidade. Clampista é uma brincadeira que eu faço porque eu sou especialista em clamp, que é o método padrão ouro de investigação da resistência à insulina e é o tema principal da apresentação de hoje. Então, daqui a pouco vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Esse slide mostra uma série de mecanismos moleculares, mas uma representação simplificada de como o receptor da insulina traduz o sinal do hormônio insulina para o interior da célula e toda a cascata de sinalização intracelular. Mas meu objetivo não é detalhar nada disso, é só para ilustrar que a gente está muito acostumado a pensar em resistência à insulina em relação ao metabolismo do açúcar, mais especificamente da glicose, que é o que está aqui no canto direito da apresentação, embaixo, né? Tanto o transporte de glicose através da membrana, como a síntese de glicogênio, a inibição da glicogenólise e da gliconeogênese, mas é lógico que ela também tem um papel de promover lipogênese, né, a síntese de proteínas, e inclusive tem um papel mitogênico de crescimento celular e até de diferenciação celular. Mas quando a gente faz a análise da resistência à insulina, ou da sensibilidade à insulina, que é o parâmetro que a gente está avaliando, né, a resistência, digamos assim, seria um defeito, entre aspas, da sensibilidade à insulina, em geral a gente está estudando a sensibilidade à insulina no metabolismo da glicose. Então vamos lá. Onde é que isso tudo começou? O conceito de resistência à insulina nasceu antes do conceito de sensibilidade à insulina. Apesar de sensibilidade à insulina ser o parâmetro que a gente está avaliando, a ideia começou pela resistência. Vamos lá. Começou quando? Quando surgiu a possibilidade de tratar as pessoas com insulina. E o que se percebeu? Isso há pouco mais de 100 anos atrás. Que algumas pessoas com uma dose muito baixa de insulina tinham um controle excelente, tinham até hipoglicemia. E outras pessoas tinham uma necessidade de doses altíssimas de insulina. Então, aí surge a ideia de que havia uma resistência à insulina nessas pessoas. E quem são essas pessoas? O primeiro grupo, que tinha muita sensibilidade, eram aquelas pessoas com o que se chamava de diabetes juvenil, hoje que a gente entende como diabetes do tipo 1. E as outras pessoas que tinham resistência eram aquele tipo não cetótico, ou seja, aquele tipo de diabetes que normalmente não se apresentava por cetose ou cetoacidose, que é o que a gente chama hoje de diabetes tipo 2.
Mas olha só, essas pessoas que tinham resistência à insulina também tinham algumas outras características interessantes. A gente tinha essas pessoas representadas aqui do lado direito, como diabetes do tipo 2, que tinham algumas características, principalmente a gordura abdominal. De forma que a gente está falando da década de 20 e 30, quando a gente iniciou o tratamento com insulina, e aí na década de 40, 50, já tinha essa percepção de que a gordura abdominal interferia na ação da insulina, muito provavelmente. Porque ele, além disso, era um fator determinante para outras doenças, né? E que, inclusive, era uma característica que estava presente em pessoas que não tinham diabetes, mas tinham risco de infarto ou risco de outras doenças. E aí surgiu um questionamento. Peraí, será que a ação da insulina está prejudicada também naquelas pessoas que não usam insulina? Aquelas pessoas, inclusive em pessoas sem diabetes? Será que a ação da insulina tem alguma relação com isso? Então a gente precisa estudar a ação da insulina em pessoas que nem usam insulina. E aí a gente tenta diferenciar, então, as pessoas com diabetes e sem diabetes em relação à sua ação, a atividade da insulina nessas pessoas. Então, uma ideia que a gente poderia ter é, vamos colocar a insulina para uma dose altíssima subcutânea e volta no dia seguinte para ver quem que sobreviveu. Aquela pessoa que sobreviveu é porque é resistente à insulina. Isso é uma brincadeira. Mas brincadeira à parte, a gente faz o uso de insulina intravenosa em pessoas que não têm diabetes desde a infância. Isso é um teste muito comum dentro da endocrinologia. A gente pode fazer uma infusão de insulina intravenosa para provocar hipoglicemia em criancinhas. Então, a gente pode fazer isso muito bem em estudo experimental. E é o teste mais intuitivo para testar a sensibilidade à insulina. A gente aplica uma dose de insulina conhecida por via intravenosa, que porque a via intravenosa permite que a gente estude num tempo curto, porque a meia-vida da insulina é de cerca de meia hora. Então, a gente consegue interromper o teste com segurança no prazo curto. E, ao mesmo tempo, a gente vai dizer, se a pessoa tem um decaimento da insulina, da glicose no sangue mais rápido, ela é mais sensível. Se o decaimento é mais lento, ela é mais resistente. Qual que é o problema desse teste? O primeiro problema, a gente vai provocar hipoglicemia. Então, a pessoa vai passar mal e existe até risco de vida. Mas não é só isso. A gente também tem o risco de ativar os hormônios contrarreguladores. Adrenalina, noradrenalina, cortisol, GH, hormônio de crescimento, que vão causar o quê? Uma resistência à insulina, ou seja, o próprio procedimento pode modificar o parâmetro que eu quero avaliar. Ou seja, eu precisaria de um teste onde a insulina vai ser infundida sem provocar hipoglicemia e que eu possa, inclusive, manter por mais tempo, porque um outro problema desse teste é que eu não tenho um estado de equilíbrio, ele tem que ser interrompido muito precocemente. Então, a variabilidade entre os indivíduos e a variabilidade no mesmo indivíduo é muito grande. Isso não permite uma exatidão para descrever a sensibilidade à insulina. E aí é que entra a história do exame chamado CLAMP. Né? Vamos entender primeiro onde é que a gente vai fazer a intervenção. Esse daqui é uma representação gráfica do equilíbrio da glicemia em jejum. Então, o nível desse tanque representado aqui é a glicemia. O que abastece esse tanque? A produção endógena de glicose. Ou seja, a produção de glicose vinda do fígado, principalmente dos rins, que está abastecendo esse tanque em jejum. E o esgotamento do tanque? É o consumo de glicose nos tecidos, principalmente independente de insulina, porque o nível de insulina é relativamente baixo no estado de jejum. Então, quem está consumindo glicose aqui? O cérebro, o sangue, as hemácias, as vísceras, até o músculo pode consumir glicose, mesmo em repouso, até um certo ponto, sem a necessidade da presença de uma quantidade grande de insulina. Então, a gente quer, então, intervir nesse estado, provocando o quê? Um estado de hiperinsulinemia, para identificar qual é a sensibilidade daquele indivíduo. Então, vamos lá. O que acontece quando a gente aumenta a insulinemia nesse sistema? Primeira coisa que acontece, eu vou bloquear a produção endógena de glicose, principalmente no fígado. Então, eu deixo de ter aquele abastecimento do tanque.
Ao mesmo tempo, olha aqui embaixo à esquerda, eu tenho um aumento do consumo dependente da insulina. 90% do consumo, nesse caso, é músculo esquelético. É o tecido que mais tem essa adaptabilidade de aumento de consumo de glicose na vigência de um estado hiperinsulinêmico. Nesse estado, praticamente eu não tenho a secreção de insulina, tá? Então a insulina que está agindo aqui é essencialmente a insulina exógena, que eu estou infundindo como parte do meu teste. E o que vai acontecer aqui? Se eu bloqueio a entrada de açúcar, o paciente está em jejum, bloqueei a entrada de açúcar, que seria a produção endógena, e aumentei o consumo de glicose, naturalmente o que vai acontecer? Vai baixar o nível do tanque, eu vou induzir a hipoglicemia. Para evitar a hipoglicemia, que era o que a gente queria desde o início, a gente queria um estado hiperinsulinêmico sem provocar hipoglicemia, mantendo a glicemia normal. O que a gente faz? Infusão de glicose. Naturalmente, a gente vai, então, concomitante à infusão de insulina, fazer a infusão de glicose para manter o nível do tanque estável. E olha só que interessante, aqui a gente tem dois conceitos, antes de avançar na explicação, tem dois conceitos importantes aqui que surgem. O primeiro, a gente, em um primeiro momento, entendia a sensibilidade à insulina como a capacidade da insulina reduzir o nível de glicose no sangue, porque a gente estava falando de diabetes. Só que agora, nesse estado, eu não quero que haja redução da glicemia. Então, como é que a gente entende a sensibilidade à insulina a partir de agora? A capacidade da insulina aumentar a captação de glicose ou o consumo de glicose nos tecidos. E aí vem uma questão. Como é que a gente mede o consumo de glicose nos tecidos, diretamente? Né? Um pouco complicado. Será que a gente teria que fazer uma biópsia e analisar as células e ver a sinalização celular dentro dessas células? Seria inviável. Até que é possível fazer isso, mas não é em tempo real. O que a gente, então, tem que entender desse teste? Que o que eu vou colocar de insulina, de glicose, né, o que eu vou infundir de glicose para manter o nível do tanque, deve ser a mesma quantidade que está sendo consumida naquele estado hiperinsulinêmico. Isso significa que a taxa de consumo de glicose nesse estado é igual à taxa de infusão de glicose. E com isso, a simples verificação da taxa de infusão na minha bomba de infusão de glicose vai ser o índice de sensibilidade à insulina. Simples assim. Então, apesar do exame ser bastante complexo, eu já vou explicar como é que a gente conduz esse teste, né, lá no nosso laboratório, ele traz um conceito muito simples de sensibilidade à insulina, um índice de sensibilidade à insulina muito simples, que vai ser visto na bomba de infusão de glicose. Vamos lá, vamos adiante para a gente entender melhor isso. Olha aqui o que aconteceu no meu clamp euglicêmico hiperinsulinêmico. Eu não tinha falado o sobrenome do teste, tá? Então vamos destrinchar primeiro o que significa esse nome tão complicado. Vocês vão ver que é mais simples ainda do que parece. Clamp significa fixar. O que eu vou fixar? Eu vou fixar a glicemia, porque era o nosso objetivo, lembra? A gente não queria provocar uma hipoglicemia. A gente vai fixar a glicemia no estado euglicêmico, ou seja, glicemia normal, num estado hiperinsulinêmico. Só isso. Clamp, do inglês, fixar. E olha só o que acontece quando a gente faz a infusão de insulina. A gente eleva nos primeiros 30 minutos, 30, 60 minutos a insulinemia. A gente vai passar de uma insulinemia de 5 a 25, que normalmente é o que a gente vê na prática clínica, para um valor em torno de 100 de microunidades por ml. Esse valor corresponde mais ou menos ao estado pós-prandial. Só que o que acontece? No estado pós-prandial, essa hiperinsulinemia, ela é dinâmica, ela é uma curva, né? E aqui a gente está fixando como se fosse um instante do estado pós-prandial. E aqui vem, a partir daí, a gente tem um entendimento de que no estado pós-prandial fisiológico, a gente também tem esse aumento de captação de glicose, principalmente no músculo, como acontece no exame do clamp, né? E um outro conceito que eu falei que ia explicar e não expliquei, além do conceito de sensibilidade à insulina como consumo de glicose, é que
esse conceito se refere à sensibilidade à insulina muscular ou à sensibilidade à insulina periférica, da maior parte dos tecidos. Mas periférica a quem? Periférica ao fígado, porque a sensibilidade à insulina no fígado, ou a sensibilidade hepática à insulina, não se refere à captação de glicose estimulada pela insulina. Ao contrário, é a capacidade da insulina de inibir a produção endógena de glicose no fígado, que a gente chama de sensibilidade hepática à insulina, né? Então, o que acontece na prática quando a gente eleva esse estado para um estado, a gente gera esse estado hiperinsulinêmico? Eu vou ter que aumentar aqui na linha amarela a glicemia através, na linha vermelha eu tenho a glicemia que não vai se alterar, não deve se alterar ao longo do teste, né? A glicemia vai se manter constante às custas de uma infusão variável de glicose, que é a linha amarela. Então, à medida que eu vou estabelecendo o estado hiperinsulinêmico, eu vou tendo que infundir mais glicose, e quanto mais glicose significa que está sendo maior o consumo de glicose nos tecidos, principalmente no músculo. Então, eu vou ter aqui o índice M de sensibilidade à insulina, que é a taxa de infusão de glicose na minha bomba, simplesmente, né? E a gente calcula isso, a gente apresenta isso como miligramas de glicose por quilo de massa magra. A gente faz a correção depois para massa magra por bioimpedância ou por densitometria, né, por minuto. E a gente busca, então, o estado de equilíbrio. E o teste para isso, então, deve ser bastante longo, no mínimo 2 horas, mas, em geral, a gente precisa de um teste de 3 horas, porque a gente só vai atingir esse estado de equilíbrio no finalzinho, nos últimos 30 minutos, com sorte, nos últimos 60 minutos. E o que significa o estado de equilíbrio? O estado onde realmente eu comprovei que a minha glicemia não se alterou, né? E também a taxa de infusão de glicose também já não está mais variando. Eu quero uma variação menor que 5%, tanto na taxa de infusão de glicose como na minha glicemia. Bom, mas isso tudo parece muito complicado, né? A gente tem que fazer o teste, acompanhar um paciente por 3 horas seguidas, verificando a glicemia e fazendo a correção da glicose. Será que a gente não poderia fazer um teste oral de estímulo da insulina para verificar a sensibilidade? Existem sim modelos matemáticos para isso. Então, mas a gente tem a dificuldade de ter uma curva de insulina e não uma reta. A gente não tem aquele estado estático, né, um estado de equilíbrio. Mas a gente consegue, através de modelos matemáticos, validar alguns cálculos, algumas fórmulas, para extrair um índice semelhante ao do CLAMP, inclusive validado pelo CLAMP glicêmico e perinsulinêmico, para tentar ter uma ideia da sensibilidade da insulina nesses indivíduos, né? Só que aí eu dificilmente vou conseguir fazer a sensibilidade do indivíduo, mas sim de uma amostra, né, por conta de ter muita variabilidade. Mas isso poderia ser feito tanto com teste de tolerância oral, como um teste que é menos conhecido, que é o teste de tolerância endovenosa à glicose. Esse teste de tolerância endovenosa à glicose, ele ainda tem uma padronização melhor para traçar a sensibilidade à insulina. A gente faz uma infusão rápida de glicose, a glicemia vai a valores bastante altos, chega a valores em torno de 300 miligramas por decilitro, e depois ele vai decaindo gradualmente. A gente faz um único bolus de glicose, e depois vai decaindo lentamente. E a gente vê como é que foi a secreção de insulina ao longo desse episódio, e a segunda fase de secreção de insulina, o final do teste, pode ser, então, submetido a uma fórmula matemática validada pelo CLAMP euglicêmico e perinsulinêmico. Só que esses testes de tolerância à glicose, eles têm muito pouca reprodutibilidade, uma variação intraindividual muito grande. No oral, é de 25% a 30% a variabilidade. Se eu fizer o mesmo teste várias vezes no mesmo indivíduo, eu vou ter resultados muito diferentes, né? A absorção de glicose por via oral é muito variável, contribui para essa variação. Eu vou ter liberação de incretinas, então eu vou ter um dado a mais, né, que é o papel das incretinas na secreção, mas isso pode me atrapalhar na avaliação, pode ajudar na avaliação da secreção de insulina, que é uma secreção mais fisiológica, né, com auxílio de incretinas, mas para sensibilidade à insulina, isso pode dificultar a minha avaliação.
né? Além disso, a glicose acaba sendo consumida ali no próprio trato digestivo, nas vísceras, né? E acaba, então, nem toda aquela glicose que é ingerida, ela vai realmente contribuir para a elevação da glicose no sangue. Já pela via intravenosa, diminui essa variabilidade, mas ainda assim ela fica próxima de 20%, né? Só que elas têm algumas limitações em comum, né? Ele exige que eu faça dosagem de insulina, né, para poder colocar na fórmula, né? Se o paciente tiver uma deficiência de célula beta pancreática, eu não vou conseguir extrair o índice de sensibilidade, né? Eu posso induzir uma glicotoxicidade aguda por conta da elevação muito grande da glicemia, isso atrapalhar na minha interpretação, né? E além disso, a glicose tem um fenômeno chamado efetividade. Quanto maior a glicemia, maior a capacidade da glicose facilitar o seu próprio transporte para os tecidos, independente da insulina. Então, eu vou superestimar a sensibilidade à insulina quando eu faço uma elevação muito grande da glicemia. Vamos voltar para o nosso CLAMP, então, já que ele é o padrão ouro. Então, lembrando, o índice de sensibilidade do CLAMP não depende da dosagem de insulina durante o teste, somente a interpretação da taxa de infusão na bomba de glicose que está sendo infundida, né? E eu posso ter vários protocolos. Eu posso ter um protocolo com diferentes níveis de glicemia, mas, em geral, a gente vai manter a glicemia em torno de 90 miligramas por decilitro, que é considerado um valor neutro, digamos assim, né? E eu posso variar a taxa de infusão de insulina, ou seja, eu posso ter estados de sensibilidade à insulina para diferentes níveis de insulinemia. Se eu usar um protocolo em que eu elevo a insulinemia para 50 e não 100, como é o protocolo padrão, né, o que vai acontecer? Eu não vou bloquear totalmente a produção endógena de glicose na maior parte das pessoas. Quer dizer, uma grande parte vai ter, mas a maior parte vai ter bloqueio, desculpa, mas vai ter uma grande parcela que não vai bloquear a produção endógena de glicose. Então, não é só a glicose que eu estou infundindo, vai ter a glicose ainda, um resquício de produção endógena de glicose, e isso vai atrapalhar a minha interpretação. Vai acabar subestimando a sensibilidade. Por outro lado, se eu jogar essa insulinemia para um valor muito acima de 100, por exemplo, 200 microunidades por ml de insulinemia, eu vou sensibilizar muito os pacientes e, eventualmente, aquele que seria considerado resistente pode passar a ser sensível e eu não conseguir mais diferenciar um paciente de outro, né? Então, por isso que o protocolo, em geral, pede uma elevação em torno de 90, 100, 120 microunidades por ml de insulinemia. E o teste também pode variar em termos de duração. Se for um protocolo só com pacientes com peso normal, sem distúrbio metabólico, eu consigo fazer um estado de equilíbrio com 2 horas. Mas a maior parte dos exames, a maior parte dos protocolos são com pessoas com distúrbio metabólico, principalmente obesidade. Então, só vou conseguir estado de equilíbrio com 3 horas. Mas é possível estender o CLAMP. Eu posso fazer um CLAMP de 4 horas, 6 horas, 24 horas. Né? A gente não faz isso, mas vários centros de pesquisa fazem. E a gente vai vendo que o estado de equilíbrio vai mudando. Eu posso ter um consumo maior de glicose se eu estendo o protocolo, né? Então, a sensibilidade à insulina no CLAMP é a sensibilidade para aquele protocolo, para aquele nível de insulinemia e para aquele tempo de exposição à hiperinsulinemia. Então, esse é o resumo que faz a gente chamar o CLAMP, que justifica a gente chamar o CLAMP de padrão ouro. É um estado hiperinsulinêmico que permite diferenciar, verificar pequenas diferenças entre os indivíduos, né, em que realmente eu estou bloqueando a produção endógena de glicose para não ter essa interferência, né. Eu não dependo da dosagem de insulina, e eu tenho um estado de equilíbrio. Esse é o ponto-chave do CLAMP, né, evitando hipoglicemia, permitindo reprodutibilidade, né. E eu consigo, inclusive, diferenciar o que é sensibilidade hepática do que é sensibilidade periférica, ou a sensibilidade muscular. Mas daí eu tenho que usar um protocolo com glicose marcada por radioisótopo. Isso a gente não tem na Unicamp, mas principalmente em alguns centros internacionais. E tem algumas outras vantagens de estabelecer o protocolo de CLAMP em um centro de pesquisa. Eu posso combinar ele com calorimetria para avaliar a taxa metabólica basal
e ver como é que muda o metabolismo oxidativo e não oxidativo em função da exposição à hiperinsulinemia, ou seja, ver a adaptabilidade metabólica daquele indivíduo. Se eu consigo fazer ele migrar de um consumo não oxidativo para um consumo mais oxidativo, né? Eu vou conseguir avaliar, inclusive, dependendo do protocolo, como é que é o consumo de certos substratos. Eu posso analisar a supressão de lipólise, né, avaliando ácidos graxos, glicerol, posso usar aminoácidos marcados, né, também. Tem protocolos em que se combina biópsia muscular para ver a sinalização da insulina no músculo, né, e, inclusive para ver a gliconeogênese no músculo, né? Eu posso estabelecer protocolos cardiovasculares, onde eu vou avaliar a capacidade da reatividade vascular. E aí a gente volta lá naquele começo da apresentação, onde eu falei que, na maioria das vezes, a gente está avaliando a sensibilidade à insulina em função do metabolismo da glicose. Mas aqui é um exemplo onde eu estou avaliando a sensibilidade à insulina no endotélio, independente da glicemia. Eu posso, inclusive, combinar com exames de imagem, como o PET scan, que vai mostrar a captação de glicose marcada, e aí vai verificar a captação em diferentes tecidos por imagem com glicose marcada. Bom, tudo isso parece um pouco misterioso, né? Se a gente no curso de obesidade que a gente tem na Unicamp, a gente vê tudo acontecendo ao vivo, como está aqui nessa imagem. Mas, essencialmente, a gente tem dois acessos venosos. Em um acesso, a gente vai estar infundindo glicose e insulina, que é essa imagem aqui à direita. No outro acesso, no membro contralateral, a gente faz a glicose. Então, vai para o analisador de glicose, em tempo real, a gente verifica a glicemia. Em função da glicemia, a gente vai dizer se precisa aumentar ou diminuir a infusão de glicose. A infusão de insulina é sempre constante, não muda, né? E aí a gente vai variando, a cada 5 minutos a gente verifica se a glicemia está tendendo a cair, a gente aumenta a infusão. Se a glicemia está tendendo a subir, a gente diminui a infusão. Simples assim. Mas é trabalhoso. Cada 5 minutos, por 3 horas. Aqui é um exemplo do gráfico que a gente usa. A gente vai marcando a glicemia e vai marcando o ajuste da infusão de glicose. E esse ajuste da glicose é nada mais, nada menos do que o consumo de glicose nos tecidos, como eu já expliquei. Então, a gente vê o consumo de glicose acontecendo diante dos nossos olhos, né? Então, quando chega no fim do teste, a gente já tem uma ideia de qual é a sensibilidade à insulina do indivíduo, só faz alguma correção para massa magra e algum outro cálculo de distribuição da glicose no espaço intravascular. Existe uma beleza em relação ao CLAMP, porque o cálculo do ajuste de glicose, ele é empírico. Existem algoritmos para estabelecer o quanto eu vou elevar a infusão ou diminuir a infusão em função da glicemia, mas, em geral, a experiência do pesquisador é mais efetiva do que o algoritmo. Então, existe uma beleza até poética no CLAMP, que é a transmissão oral do conhecimento, né? Então, eu sou muito grato a esses mestres, L. Ferranini, um dos grandes papas da diabetologia mundial, professor da Universidade de Pisa, trabalhou por muitos anos, Elsa Muschelli trabalhou com Ferranini, né, por muitos anos, e é uma professora da Unicamp, né? Depois de um tempo ela voltou para cá, mas ela teve alunos dela e colaboradores que trabalharam e trabalham com Ferranini até hoje, e puderam transferir esse conhecimento através dessa transmissão oral, né, para a Unicamp. E eu fui um dos agraciados por essa transmissão oral do conhecimento. E aí, por isso que eu tenho, digamos, até um certo gosto de falar que eu sou um clampista, né, dentro dessa tradição oral. E como é que são os resultados do CLAMP? Vamos analisar. Aqui é um exemplo da distribuição normal da sensibilidade à insulina numa população europeia, trabalho do professor Ferranini, mostrando que, quando há obesidade, a gente tem um desvio à esquerda da sensibilidade à insulina. Mas, mesmo assim, a gente tem uma grande sobreposição. Isso mostra que a variável biológica sensibilidade à insulina, ela é algo que se distribui
na população por diferentes motivos, genéticos, idade, acúmulo de gordura corporal, né? Situações fisiológicas podem variar, puberdade e gestação aumentam a resistência à insulina. Mas o fato é que o que a gente chama de resistência à insulina não é exatamente uma doença, é só um espectro, aqui no canto esquerdo da distribuição normal, né? O espectro de uma variável biológica normal. Então, a resistência à insulina ela é encontrada normalmente na população, né? Só que algumas condições básicas, como a obesidade, vão fazer um desvio à esquerda, aumentando o número de pessoas expostas a essa condição. E aí, eventualmente, elas podem ficar vulneráveis a complicações por causa disso. Eu vou ilustrar para vocês o que seria o valor normal da taxa de infusão. 4,5 a 10 miligramas por quilo por minuto de glicose sendo infundida. E aqui não está corrigido para massa magra, né? Então, mas é como a gente enxerga a infusão durante o teste, antes de fazer a correção para massa magra, né? 4,5 a 10 miligramas por quilo por minuto. Vocês não precisam gravar isso, obviamente, né? Mas eu só vou pedir para vocês guardarem esses números para eu ilustrar como é que é a prática e como é que é a emoção de fazer um clamp. Vocês já vão entender melhor daqui a pouco. Mas a resistência à insulina, dentro dessa distribuição normal, então, normalmente é o quartil inferior dessa distribuição normal na população geral, né, que a gente arbitrariamente chama de resistência à insulina. Ou seria o percentil 10, se a gente pegar só indivíduos com peso normal e sem doenças metabólicas aparentes. Então, tem dois tipos de clamp. Então, falei para vocês guardarem, a faixa normal de infusão de glicose é 4,5 a 10 miligramas por quilo por minuto. E aí tem dois tipos de clamp. Clamp com emoção e sem emoção, né? Qual que é a diferença do clamp com emoção do clamp sem emoção? Aqui, à direita, então, tem o clamp sem emoção. Nada acontece, né? Eu fico tranquilo, demora para variar a glicemia, então não preciso me preocupar com mudanças bruscas na taxa de infusão. Eu vou bem tranquilo. A infusão começa em torno de 1,5, 2 miligramas por quilo por minuto, e eu imagino que vai chegar a mais de 4,5 se a pessoa for sensível, e às vezes não chega nem perto disso. Quem que é esse paciente? Paciente com obesidade. Se for uma obesidade grave, pré-operatório de bariátrico, então, não chega nem perto de 3, 4. Quando eu vejo, eu estou diminuindo a infusão, eu comecei empiricamente com 1,5, 2 miligramas por quilo por minuto, só para evitar hipoglicemia, e quando eu vejo, o paciente voltou para essa taxa de infusão baixíssima. O nível do soro de glicose não baixa. Então, nada acontece. Clamp sem emoção. Será que vocês conseguem imaginar o que é o clamp com emoção? Clamp com emoção é aquele que é o perfil totalmente oposto, que é o paciente com um bom condicionamento muscular, principalmente os que têm uma boa performance física e os atletas, não necessariamente atleta profissional, né? Onde o consumo de glicose vai ser muito acima dessa faixa de 4,5 a 10 miligramas por quilo por minuto. Em geral, vai ser de 10 a 15 miligramas por quilo por minuto. E aí é uma loucura. A gente começa a infusão numa taxa muito maior para evitar a hipoglicemia, e quando vê, a glicemia está caindo, a gente tem que aumentar demais a taxa de infusão, e de repente passa do ponto, tem que desligar a bomba de infusão, daqui a pouco ela cai novamente, e assim vai até o fim do teste. É um pega para capar, né? Mas aí dá gosto de ver como a capacidade do músculo bem condicionado, né, acontece diante dos nossos olhos, né? Aí a gente vai ver os extremos. Vai ter paciente pré-operatório de bariátrico que vai consumir de 0,5 a 1 miligrama por quilo por minuto, que é quase nada, e um outro paciente que vai consumir 10, 15 vezes mais, só por ser mais jovem e ter um condicionamento muscular e um uso desse músculo regular. Eu vou comentar rapidamente uma outra técnica que a gente pode utilizar também para sensibilidade de insulina, que é um parente do clamp euglicêmico hiperinsulinêmico. Esse é o clamp hiperglicêmico, que a gente utiliza lá no Unicamp. Qual que é a vantagem dele? A gente provoca um estado hiperglicêmico e não infunde insulina. E aí o que acontece? A gente vai estudar também a secreção de insulina junto com a sensibilidade. Então, num único teste, a gente avalia os dois parâmetros relacionados ao metabolismo do açúcar. Então, como é que funciona?
Aqui, o procedimento eu vou infundir, procedimento primário, é infundir um bolus de glicose para elevar rapidamente a glicemia de 100, de um valor abaixo de 100 para 180 miligramas por decilitro. Então, a gente está vendo aqui, o nível do tanque subiu, eu provoquei uma hiperglicemia, só que não é uma hiperglicemia exagerada, né? Próximo do limiar de excreção urinária da glicose. Só que com isso eu vou aumentar a insulinemia, a secreção de insulina do próprio indivíduo. Então eu vou provocar um estado hiperinsulinêmico endógeno, sem a infusão de insulina, né? Com isso eu vou acabar provocando a bloqueio da produção hepática de glicose também, vou induzir um aumento do consumo de glicose dependente de insulina, graças à hiperinsulinemia endógena, né? Mas é claro que se o paciente tiver uma limitação de secreção de célula beta pancreática, isso vai ficar bastante limitado, né? Então, existe, com clamp euglicêmico hiperinsulinêmico, a gente pode trabalhar até com diabetes do tipo 1. Diabetes tipo 1 não pode fazer, é o extremo, né? Não pode fazer esse tipo de teste, não vai dar em nada. E aí, o que acontece? Eu trouxe esse teste para dizer que é uma alternativa, né? Ele não é o padrão ouro, mas seria o padrão prata, ele está ali em seguida, né, do euglicêmico hiperinsulinêmico. Mas olha só que interessante, é desse teste que vem aquele conceito de primeira fase e segunda fase de secreção de insulina que a gente aprende na endocrinologia, né? Porque a gente não vê isso em nenhum outro lugar. A gente não vê secreção, uma primeira fase, uma segunda fase, quando perde uma curva de glicemia num teste de tolerância oral, né? É tudo uma curva só. Então a gente só vai conseguir esse desenho na curva quando a gente faz um bolus muito rápido de glicose, provocando essa primeira fase de secreção, que é a liberação dos grânulos de insulina que estão mais superficiais na membrana da célula beta. E depois vai seguir um recrutamento dos grânulos de insulina mais profundos, né, que vão então migrar para a superfície da membrana, superfície interna da membrana, e depois vão sendo exocitados gradualmente, enquanto a gente mantém aquele estado de hiperglicemia em torno de 180. A diferença é que nesse teste o índice de sensibilidade à insulina é muito parecido, é a taxa de infusão de glicose também, né? Só que aí, como cada indivíduo vai ter um nível de insulinemia, eu tenho que fazer a média da insulinemia naquele último período do teste, né, para eu poder fazer a correção para a insulinemia. Então, nesse caso, eu ainda dependo da dosagem da insulina. E o HOMA-IR? Porque na prática clínica a gente não vai ter clamp, nem euglicêmico hiperinsulinêmico, nem hiperglicêmico. O teste oral de tolerância à glicose, a gente não tem um parâmetro, uma faixa de referência, um nível de corte para dizer se tem sensibilidade à insulina ou não. Então, mesmo que a gente queira calcular, que não é difícil fazer o cálculo, né, a partir do teste oral, a gente não tem um valor de corte. E o HOMA-IR a gente tem, né? E da onde surgiu o tal do HOMA-IR? Vamos, primeiro, o que é HOMA-IR? HOMA-IR é um índice de sensibilidade à insulina obtido a partir da relação entre a glicose basal em jejum e a insulina basal em jejum, né? E aí, com isso, a gente cria um mapa, né, em que a gente consegue ver essa correlação. E como é que descobriram o que seria, como é que essa relação se estabelece? Eles fizeram o clamp euglicêmico hiperinsulinêmico num grupo grande de pessoas, né, para poder fazer uma correlação com os níveis de glicose e insulina. E aí, a partir daí, surgiu a fórmula de cálculo de resistência à insulina. Quanto maior o caso aqui, então, é um índice de resistência, né? Quanto maior o valor, menor a sensibilidade. É ao contrário do índice do clamp euglicêmico hiperinsulinêmico. Mas ele tem uma correlação logarítmica, né? Então, o log de 10 da sensibilidade de insulina no clamp tem uma correlação linear com o HOMA-IR. E nesse modelo de homeostático, né, digamos assim, do metabolismo da glicose, a gente também pode avaliar a função da célula beta. Isso é menos utilizado, mais confuso de interpretar, mas foi validado pelo clamp hiperglicêmico. Então, no estudo de 1985, os pacientes fizeram 2 tipos de clamp, o glicêmico hiperinsulinêmico e o hiperglicêmico.
A gente tem valores para o Brasil, foram estabelecidos na Unicamp, pelo professor Marcos Tambassi, Dr. Bruno Gelonesi, que são os meus mestres na Unicamp, né? E a gente tem o Roma, um valor maior que 2,7, indica a resistência à insulina. Só que o Roma tem uma grande limitação, ele tem uma grande variabilidade entre o individual. Então, ele serve muito mais para os extremos. Valores muito baixos, eu sei que o paciente é sensível, valores muito altos, eu sei que ele é resistente. Quando está em torno de 2, 2,7, 3, eu não consigo dizer com tanta convicção que o paciente tem resistência à insulina. Aqui eu estou trazendo um exemplo para ilustrar, já estou encerrando a minha apresentação, sobre o uso do clamp euglicêmico periinsulinêmico para avaliar a evolução no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então, a gente vê aqui que o paciente com 6 meses tem uma elevação da sensibilidade à insulina e com acima de 1 ano, 18 meses, a gente tem uma melhora ainda maior da sensibilidade, que é proporcional à perda de peso. Mas quando a gente usa uma técnica malabsortiva, que é uma técnica promove menor absorção de nutrientes, com maior desvio intestinal, que é a técnica de Scopinaro, que é o quadradinho branco aqui, eu tenho um aumento da sensibilidade à insulina muito maior do que o esperado pela perda de peso. Ou seja, se eu mudo a técnica cirúrgica, eu posso mudar também o resultado no clamp, o que é um grande mistério até hoje, apesar do estudo ser de 2005, ninguém sabe muito bem por que isso acontece, né? Apesar de haver pistas de que há um consumo maior da glicose intramiocelular mais rapidamente por conta da maior malabsorção, é possível que hajam outros fatores endócrinos relacionados ao intestino que a gente não entende muito bem quando a gente faz um desvio maior do intestino. E aqui é onde tudo começou para mim, né? Eu avaliei a técnica de bypass gástrico através da sensibilidade, eu avaliei com um clamp a sensibilidade à insulina, com 1 mês de evolução pós-cirurgia bariátrica. A gente não tinha esse dado até então, né? E o que eu descobri nesse estudo? Um mês pós-cirurgia bariátrica, o Roma-IR, que seria o teste mais simples e que está mais sujeito a erro, digamos assim, mostra uma melhora absurda na primeira semana e no primeiro mês pós-cirurgia. E esse valor de Roma-IR que se reduz, mostrando uma melhora da resistência, ele vai ser praticamente o mesmo depois de 1 ano. Ou seja, praticamente toda a melhora da sensibilidade à insulina vista pelo Roma-IR acontece na primeira semana e no primeiro mês. Mas e o clamp? Um clamp não houve melhora da sensibilidade à insulina com 1 mês. Alguns pacientes pioraram, outros melhoraram. O que é um mistério. O clamp não deveria ser o padrão ouro? O que aconteceu? O que acontece é que, voltando lá no conceito do que é sensibilidade periférica, o que é sensibilidade hepática, clamp mostra muito mais sensibilidade muscular. E o Roma-IR, como é o estado de equilíbrio entre a glicose e a insulina no jejum, mostra muito mais o equilíbrio da produção hepática de glicose em função da insulinemia. Então, qual foi a hipótese no meu trabalho que depois foi confirmada em estudos posteriores com glicose marcada por radioisótopo? Que a sensibilidade hepática à insulina melhora muito mais rápido do que a sensibilidade periférica, que depende da perda de peso, é proporcional à perda de peso para acontecer. E aqui é junção, não é o mesmo estudo, né? Eu só tomei a liberdade para criar essa imagem, mostrando que se eu misturo o meu estudo com o estudo dos estudos clássicos de sensibilidade à insulina, né? A sensibilidade à insulina no clamp não melhora no bypass, mas tem estudos mostrando que há uma melhora muito rápida com a técnica malabsortiva. São outros estudos, né? Com 1 mês, acrescentando ainda mais mistério para essas técnicas cirúrgicas. Para concluir, eu queria, então, que vocês entendessem que resistência à insulina, na verdade, é um conceito muito simples, ele faz parte do espectro da normalidade desse parâmetro chamado sensibilidade à insulina, não é exatamente uma doença, tá? E o método laboratorial mais simples é o Roma, né? E o método de pesquisa padrão ouro é o clamp euglicêmico periinsulinêmico. E aí o centro de pesquisa vai escolher o método adequado para o tamanho da sua amostra e de acordo com a capacidade e a disponibilidade dos recursos para os seus estudos. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez o convite, principalmente hoje, que é o Dia Mundial da Obesidade.
Muito bem-vindos, quem está aos residentes, e muito obrigado pela participação de vocês. Eu estou aberto aqui para discussão, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Marcelo, obrigada. Eu que queria agradecer aí você ter aceito o convite, né? Foi muito boa a sua aula. Ainda continuo achando super complexo, vou precisar do seu curso lá para aprender melhor. E sabe que eu fiquei maravilhada que você falou do Com Emoção, de serem os atletas. Eu já aqui já tentando imaginar como ficariam, né, assim, atletas que fazem Iron, o pessoal que é triatleta, porque eles já têm, né, na verdade, eles já têm essa já tem essa variação glicêmica e por essa sensibilidade insulínica, né? A gente vê que até um jejum mais prolongado, eles acabam até fazendo hiperglicemia aí por essa demanda aí do músculo pela glicose, acabam tendo aí esse consumo excessivo, acabam, acho que, fazendo uns contrarreguladores e acaba dando uma hiperglicemia. Então, eu fico imaginando o quanto deve ser com emoção quando vocês fazem desse grupo. Vocês têm algum trabalho desse público? Não? Não, a gente não fez trabalho especificamente com esse público, né? Mas tem eu trouxe aqui, eu deixei a cerejinha do bolo para o final, que foi um trabalho que a gente publicou com um grupo de educação física da USP, o professor Artioli, né, e a nutricionista Lívia Gonçalves, que foi quem conduziu o estudo, foi publicado em 2020, eu sou coautor desse estudo, eu executei os clubes euglicêmicos, né? E foi um estudo bem interessante que provou que a captação muscular de beta-alanina, o transporte, né, transcelular da beta-alanina, não depende da insulinemia para acontecer, porque existia a dúvida, né, se as pessoas deviam se alimentar para aumentar a insulinemia, comer carboidrato para aumentar a insulinemia, para aumentar a captação de beta-alanina e formar mais carnosina no músculo, né? E aí a gente usou o clamp como modelo de hiperinsulinemia, né? Só que aí o objetivo, curiosamente, não era ver a sensibilidade, era só estabelecer um estado hiperinsulinêmico seguro, sem hipoglicemia, né? Para ver a captação de beta-alanina no músculo. Infundindo beta-alanina por via intravenosa, num modelo de estudo, né? Com infusão de insulina ou só com infusão de soro, né? Então, um estado hiperinsulinêmico, um estado normal, de insulinemia normal. E um outro protocolo que fez também, executou o clamp, só que com o consumo de beta-alanina por via oral, né? Qual foi o resultado do estudo? Mostraram que a captação no músculo foi a mesma. Fizeram biópsia muscular no final do clamp, em todo mundo, né? Só que o que acontece? Eu não estava estudando o efeito da beta-alanina. Minha função era executar o clamp. Então, para mim, teve bastante emoção esses pacientes. Então, a gente via esse consumo que eu mencionei, 10 a 15 miligramas por quilo por minuto, que é bem acima daquela faixa normal de 4,5 a 10 miligramas por quilo por minuto. Bastante emoção para esse estudo, sim. Posso falar, Tati? Pode, já vamos concluindo. Bom, Marcelo, muito obrigada, a sua apresentação foi excelente. Eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é assim, mesmo você não tendo trabalhado com atletas especificamente, o que você imagina que vai ser assim o momento em que esse indivíduo vai ter uma maior sensibilidade à insulina? Digamos que ele fosse fazer um clamp, você fosse fazer um clamp aí durante um bom tempo depois da atividade física, né? O que você imagina que ia ser? Ia ser logo depois do exercício, em que esse músculo tivesse mais ávido por glicose, ou numa fase mais tardia, depois de umas 3 horas? Eu pergunto isso porque, para a gente, isso é muito importante quando a gente fala de suplementação de carboidrato, ou de redução de risco de hipoglicemia em pacientes diabéticos. Qual é a sua impressão? Bom, a gente sempre trabalha com, no mínimo, 24 horas de repouso, né? Então, a orientação para esses clamps é justamente de fazer o repouso. Então, a gente já entende que tem uma super captação de glicose comparado à média da população, no paciente que está realmente orientado a ficar em repouso desde o dia anterior, né? Agora, a gente imagina pela prática clínica, né?
não tive a oportunidade de fazer a revisão, é uma pena, né? Porque eu imaginei que essa fosse a curiosidade da apresentação, né? Afinal de contas, vocês trabalham com isso, mas eu fiquei devendo, digamos assim, essa lição de casa para apresentar para vocês, né? Mas você acha que, por exemplo, mas certamente isso vai elevar a um patamar muito maior, né? A gente, até quanto tempo depois, né? A gente imagina que a captação máxima vai ser realmente no pico do esforço e deve haver um declínio gradual nas horas seguintes, né? Mas provavelmente deve demorar para diminuir essa captação, né? A gente imagina que talvez tenha praticamente um platô por 3, 4 horas, né? E antes de haver um decaimento progressivo da sensibilidade, né? Okay. Obrigada. A gente tem essa percepção também, digamos assim, voltando às origens do conceito de sensibilidade à insulina, né? Que é o tratamento com insulina, né? Então, a gente tem essa percepção, digamos assim, no paciente que tem diabetes tipo 1, que depende da insulina exógena, né? E que você vê que ele tem realmente uma necessidade de insulina bem maior. O que vai contra o que eu falei, né, é que dependendo do esforço, você tem, a Tati comentou bem, né, a ativação dos hormônios contrarreguladores possivelmente pode fazer com que essa sensibilidade à insulina, na verdade, fique diminuída, né, porque eu estou tendo muito mais produção endógena de glicose através dos contrarreguladores, né. Então, é possível que, em verdade, aumente a sensibilidade à insulina nas horas seguintes por conta à medida que os contrarreguladores vão baixando, né? Então, possivelmente, a sensibilidade à insulina aumenta. Tanto é que muitas vezes o paciente com diabetes tipo 1 vai muito bem no treino, às vezes faz até hiperglicemia, né? E depois, mesmo sem aplicar a insulina, ele vai fazer hipoglicemia depois. Então, eu acredito... porque aí vai depender do tipo de exercício. Eu estava me referindo muito mais ao exercício de longa duração, um exercício moderado, que iria tender mesmo a hipo, né? Eu acho que a Tati já estava se referindo ao resistido ou de alta intensidade, que aí você teria contrarregulador, né? Mas eu adorei as perguntas, porque agora, como eu disse, eu vou ficar devendo essa lição de casa. Posso falar? Pois não, vamos fluindo, fica à vontade. Marcelo, eu sei que você está com o tempo corrido aí, que vai dar uma entrevista, mas é rapidinho aí. Ele falou comigo que ele ia dar uma entrevista de 2 horas, então a gente tinha que sair mais cedo, tá, pessoal? Mas é coisa rápida, Marcelo. Você falou em relação à parte das técnicas cirúrgicas, né, das absortivas, o quanto que elas vão impactar diretamente na redução, primeiro, da gordura hepática antes da gordura periférica, né? O achado que você teve, né? A minha pergunta era bem básica em relação a isso. Existe no seu trabalho, você chegou a ver se isso tem relação com o nível de gordura, com o IMC do paciente, o grau de obesidade, ou independe disso? Bom, a gente, em geral, está trabalhando com pacientes de 40 a 45, né? Mas as técnicas malabsortivas, elas são classicamente indicadas para pacientes com índice de massa corporal acima de 50, né? Então, são aqueles pacientes que, teoricamente, são realmente mais graves em termos de gordura ectópica, né? Não só em termos de gordura total. E mesmo assim, o resultado da técnica malabsortiva, ela acaba tendo um resultado superior na sensibilização à insulina e redução de gordura ectópica, né, intramicelular e hepática. Então, esse é impressionante. O paciente mais grave, muitas vezes, vai, por conta de uma técnica diferente, às vezes tem uma evolução positiva mais rápida do que aquele que é menos grave submetido a uma outra técnica. É que hoje no mundo a gente faz mais sleeve do que bypass, mas esse cenário está meio que mudando, né? Assim, a gente está falando de técnica de derivação biliopancreática que não é feita no Brasil praticamente. Muito poucos pacientes fazem no Brasil, né? Muito poucos cirurgiões, na verdade, fazem no Brasil. Né? Agora, com a técnica, e nem é o bypass, uma técnica mais malabsortiva do que o bypass, né? E o que a gente vê com o sleeve, né, que é a técnica que não tem malabsorção, é que ela
nos estudos, ela se aproxima do bypass em termos de perda de peso, se aproxima do bypass em relação à resolução de doenças metabólicas, se aproxima do bypass em relação à manutenção de peso no longo prazo, mas ela sempre perde, né? Então, ela acaba, o fato de não ter a malabsorção pode prejudicar, apesar da gente querer sempre buscar o mais simples, infelizmente a obesidade é uma doença tão complexa que realmente, se você usa um único mecanismo, muitas vezes você perde a efetividade no seu tratamento. E você vê alguma perspectiva futura com relação aos análogos de GLP-1? Bom, a tendência a gente espera, né? Aliás, a gente sempre pensou assim, né? Desde que a gente começou a fazer estudos com cirurgia bariátrica na década de 90, para fim da década de 90, principalmente nos anos 2000, a gente sempre imaginou que isso era uma etapa, um passo, né? A cirurgia bariátrica seria um passo para que técnicas farmacológicas viessem a substituir a cirurgia a partir do entendimento da cirurgia. E parece que isso está começando a acontecer, né? Principalmente com as novas drogas, os novos análogos duplos ou triplo agonistas, né? Só com o análogo de GLP-1 isso ainda está distante, mas com aqueles análogos que têm ação de mais de um peptídeo, GLP-1, GIP, GLP-1, GIP, glucagon, aí a gente começa a ter a perspectiva de substituição da cirurgia bariátrica com uma grande parcela da população, mas desde que isso seja acessível, né? Porque o custo ainda vai ser o grande limitante, mas para quem tiver o recurso, a gente já começa a pensar 2 vezes antes de indicar a cirurgia bariátrica. Legal, obrigado, Marcelo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Vai dar entrevista, Mar? Eu tenho entrevista agora na TV Record, por causa do Dia Mundial da Obesidade, justamente, né? Que legal. Então, hoje um dia cheio, de um jeito bom, né? Então, fica o convite para você voltar e falar aí sobre essa parte de atividade física, senão daqui a pouco a gente já rouba você para a gente fazer um trabalho em conjunto aí. Verdade, a gente está aberto para parcerias. Viu? Ó, Déia, já estou fazendo convite já por vocês, viu? Muito obrigada, viu? Obrigada, Marcelo. Principalmente sabendo que você vai ter que dar uma entrevista agora, né? Você disponibilizar para estar aqui com a gente. Agradeço muito mesmo, viu? Eu que agradeço ao convite, ao carinho de vocês, as ótimas perguntas. É bom a gente estar aqui compartilhando, digamos, uns com os outros, né? Tudo que a gente tem de conhecimento, porque é assim que a gente vai poder crescer e, inclusive, é assim que a gente vai poder combater essa doença, a obesidade, que é o desafio do nosso século.